câncer não é uma doença apenas física. O câncer é uma doença também psicológica. Quando a gente trata o paciente apenas do ponto de vista físico, a gente deixa de lado um universo de oportunidades e a gente deixa de tratar integralmente esse paciente. Nesse sentido, cabe aqui a discussão do papel da psico-oncologia. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa especialidade, o seu papel, a sua interação com a equipe multidisciplinar, a gente tem aqui a doutora Carolina Seabra. Ela é psicóloga, psico-oncologista, a quem eu já agradeço a presença e dou as boas-vindas. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Andei consumindo o conteúdo de vocês essa semana e está realmente extraordinário esse podcast de vocês. Muito bom. Espero que eu possa contribuir de alguma forma. Evandro, seja muito bem-vindo, amigo. É sempre muito bom, né? Já estava sentindo saudade, né? A gente quase não se vê mais por excesso de trabalho, então é sempre um prazer muito grande a gente poder aproveitar a vida e aproveitar esse tempo para a gente poder sempre trazer pessoas que vão agregar. E eu conheci Carol hoje, mas já estou apaixonado. Carol, obrigado também, tá? Espero que a gente consiga cada vez mais se aproximar. Eu não tenho dúvidas da importância que se tem hoje o contexto emocional, né, dentro de um tratamento de uma doença tão agressiva, tão massacradora, não sei nem se existe esse termo, mas se a gente não pensar no paciente como um todo, se a gente não entender, né, e a gente conversando antes de começar o podcast, deu para perceber que você tem muito essa visão, que a gente precisa tratar o paciente, não a doença, faz toda a diferença. O que te levou, Carol, a ser psicóloga e depois pensar numa área tão difícil do ponto de vista emocional, né, dentro da sua área, que sem sombra de dúvida é isso que deve ter puxado você para essa especialidade, né? Eu tava esperando a outra pergunta. Calma. A gente vai fazer a outra. Não, eu já vou começar com ela então. Pode ser, vamos embora lá. Quem é, né? Enfim, eu acho que o que me levou para isso é porque eu acho que, como você falou, o câncer ele é um divisor de águas na vida de uma pessoa. E eu acho que eu sempre fui da área de saúde. Na minha graduação eu fui já me enveredando para psicologia hospitalar, depois fiquei na área de saúde, vim para o hospital, trabalhei no hospital, e dentro do hospital eu era uma psicóloga, a gente estava implantando o serviço no hospital geral, e a área que eu mais me identifiquei foi a oncologia pelo potencial primeiro, a adesão dos pacientes, a importância que eles dão ao tratamento, tanto do ponto de vista médico, claro que eu acho que as outras também, especialidades, mas do ponto de vista emocional. E um grau de sofrimento muito significativo porque é um divisor de águas, né? Pelo estigma que a doença tem, por tudo que ela carrega, e principalmente porque a pessoa não é mais aquela pessoa, ela deixa de ser uma pessoa, se torna outra pessoa com um diagnóstico que vai se prolongar por um tratamento de anos, enfim, a gente sabe da cronicidade do câncer, enfim, né? Então eu acho que ali eu vi onde eu conseguiria, eu estava dizendo antes, né, a gente estava conversando antes, que eu sou uma sonhadora. Sou uma sonhadora realizadora, né? Porque fica parecendo que eu sou utópica, não. A gente sonha, mas realiza. Mas eu acho que dentro disso, eu acho que ali eu via onde eu conseguia inserir a psicologia, aliada à psicologia da saúde e também o cuidado com afeto. Porque eu acho que, dada a urgência do hospital e tudo, foi isso que me levou para oncologia. E aí eu me especializei na área e trabalhei em clínicas e sigo no consultório trabalhando dessa mesma maneira, mas eu acho que o cuidado de pessoas, ele precisa ser... a gente precisa de uma humanidade diferenciada, né? E eu acho que dentro do meu perfil, essa coisa da cronicidade faz muito sentido, da continuidade do cuidado. Eu gosto muito, eu me identifico muito, então acho que foi por aí. E eu percebo que, e a gente estava falando também da relação profissional, né? Vou estender ao profissional-paciente, que eu acho que é isso também que faz toda a diferença. A gente sabe que os alunos estão saindo das faculdades cada vez menos aptos a se relacionar, né? A sociedade, depois da pandemia, tá difícil de se relacionar. As pessoas estão com mais dificuldade de se entregar às relações, principalmente profissionais. Então, é preciso que a gente tenha uma disponibilidade afetiva para estar nesse contexto, né? Cuidando de pessoas, ouvindo pessoas. Em relação a uma abordagem bem prática aqui dos pacientes com câncer, para um paciente que chega até você com diagnóstico de câncer, como que você separa o que é uma reação emocional, entre aspas, normal ou esperada, diante de um diagnóstico de câncer, e uma reação emocional desproporcional ou patológica? Como é que você separa
esse limite aí entre esses dois mundos aí, para você poder fazer uma abordagem até mesmo terapêutica do ponto de vista de psico-oncologia? Como que você separa isso? O limiar, ele é muito tênue mesmo, né? Hoje a gente fala de uma triagem psicossocial, psicológica, onde a gente vai usar instrumentos que vão nos ajudar, né? Então a gente tem a avaliação do estresse, a gente tem escalas de qualidade de vida, que vão nos auxiliar a mensurar como que está o impacto, mas claro, isso é uma escala quantitativa dentro de uma abordagem muito subjetiva. Então é preciso que, além da escala que a gente aplique, faça uma avaliação, a gente também faça uma análise, uma avaliação, uma conversa, um diálogo a partir de uma triagem básica que a gente tem, investigando de fato como que está o impacto dessa doença em todos os campos da vida desse paciente, né? Então, familiar, profissional, pessoal, social, como é que está a questão da espiritualidade. Então a gente vai investigar tudo isso e avaliar o nível de sofrimento daquela pessoa diante de cada situação. Então eu acredito que todo paciente deva passar por uma triagem para realmente compreender, e a partir disso a gente vai por uma via da psicoeducação, educar o paciente sobre essa questão de quais são as reações esperadas, quais são as reações desproporcionais, como que ele vai regular as emoções para lidar na adesão dos tratamentos, enfim. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido e reavaliando, né, periodicamente, para ver como é que estão as intervenções. Eu fico com a sensação, então, Carol, que um dos aspectos importantes nesse que você acabou de colocar é saber entender aonde mais esse paciente vai precisar de ajuda, se é no trabalho, se é na relação com a família, se é no casamento, se é no contexto da própria relação médico-paciente, porque eu acho que até no aspecto da relação do médico com o paciente, a avaliação do psicólogo é fundamental. Não adianta, muitas vezes, você ter um profissional absurdamente capacitado, né, que consegue trabalhar os protocolos da forma mais atualizada possível, mas se ele cria um abismo na relação emocional com esse paciente. Dá para dividir isso, dá para trabalhar, eu vou chamar de caixinha, cada caixinha dessa, quando você aborda um paciente, o foco que você tem que ser mais efetiva? Dá sim. A gente vai, eu costumo dizer que a intervenção psico-oncológica ela é muito diferente de uma psicologia clínica tradicional, de uma psicologia onde a gente vai fazer um acompanhamento psicoterapêutico, que a gente estava falando antes, né, das nossas psicoterapias. Ele é um acompanhamento mais pontual, a gente vai fazer a intervenção a partir da identificação e com a brevidade que se faz necessária para aquela situação, né? Então, vamos supor, geralmente é o que você falou da relação médico-paciente, por exemplo, o paciente chega com uma queixa ou com alguma dúvida que ele teve e não conseguiu falar com o médico porque teve vergonha, ou porque ele não conseguiu lembrar, né? Porque existe um estigma também do posicionamento, né? O psicólogo, ele é um Buda, né? Ele tem uma imagem, o médico tem uma imagem no imaginário social. Então a gente vai auxiliar, a gente meio que vai ser uma tecla SAP ali para conversar, auxiliar nesse diálogo, né? Então nesse caso da relação médico-paciente, por exemplo, a gente já trabalhou junto, a gente conversa muito, né? Então acho que de repente vamos tentar ir por essa via, tenta fazer uma listinha para conversar com o médico. Olha, ele é muito acessível, né? A gente vai fazendo esse diálogo e também consultas conjuntas, que eu acho que isso também ajuda muito na comunicação, né? Aquela coisa da tradução ali, eu acho que ele está querendo dizer isso, né? Enfim, é bem interessante as intervenções em conjunto, eu acho. Acho que nessa linha que você está trazendo, Carol, acho que a gente pensa muito igual. O trabalho de time para cuidar do paciente, a dita equipe multidisciplinar, ela é muito importante, ele tem que acontecer na prática, né? A gente tem o médico, a gente tem o enfermeiro, você tem o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, que são outras áreas, né? Um assistente social, um capelão, alguém que possa olhar a saúde espiritual desse paciente, ou seja, um time bastante grande até para poder cuidar integralmente desse paciente. Como é que você se enxerga dentro desse time? Em outras palavras, qual que é o papel do psicólogo dentro desse time? É muito mais integração, ou não, você fica cuidando meramente dos aspectos psicológicos, para os pacientes entenderem um pouquinho mais e quebrarem um pouquinho a resistência em relação a passar com o psicólogo, que é uma outra questão também, tá? A gente pode abordar isso depois. Alguns pacientes têm uma certa resistência, falam, olha, você podia me poupar da consulta com o psicólogo? Enfim, como é que você se insere dentro da equipe e como é que você quebra essa objeção aí em relação à sua abordagem com os pacientes? Bom, acho que tem duas vias de resposta. Eu vou começar pela questão dessa coisa de estar em equipe.
primeira coisa, eu acho que a gente está cuidando de gente, né? Então, o paciente, ele tem um monte de coisa para fazer durante um tratamento. Então, o psicólogo, ele meio que é uma conversinha e que eu não sei se eu estou disposto a estar em contato com isso. Exato. Eu não sei, porque tá tão dolorido, eu tenho um monte de sintoma, eu tenho que lidar com um monte de efeito adverso. Exato, não tem tempo livre. Não tem tempo pra isso. E eu acho que tem muito também do imaginário social, dessa coisa de que se eu vou no psicólogo, eu sou maluco. Ou eu tô precisando, eu tô muito grave, que eu até vou no psicólogo. Tô precisando de terapia. Tô precisando de terapia, né? Tem até... Eu ficava brava, porque as pessoas têm mania de falar xingamento, né? Você vai... Eu acho que tem que ir pra terapia. Não é assim, né? Eu acho que quando a gente fala essa coisa da terapia, né? Essa coisa do ir ao psicólogo, o psicólogo ele vai trabalhar, primeiro, eu acho que dentro da equipe, integrando ali, capacitando também a equipe para fazer uma abordagem mínima de acolhimento, de identificação, porque o profissional geralmente é 1, 2 que tem numa clínica ou num hospital, num serviço, enfim, ele não dá conta de ver todo mundo. Ele não tem uma agenda para ver todo mundo. O mundo ideal seria, né, realidades que a gente conhece, que todo mundo consegue ser atendido por psicólogos, e isso é excelente. Só que quando a gente tem aí prioridades, a gente vai ter uma hierarquia, a gente vai atender os pacientes mais graves, que estão sofrendo mais, enfim, as famílias, né? E aí eu acho que essa é uma outra via. A gente vai também trabalhar com essa família e trazer essa família junto, diferente de uma psicoterapia tradicional, onde o paciente é nosso paciente, ponto. Dentro da oncologia, a gente vai ser esse elo aí, entre família, equipe, paciente, a gente também, enquanto participante dessa equipe, alguém que está ali envolvido nesse cuidado, e quando tem essa resistência, eu não quero ir no psicólogo e tudo, a gente faz, eu acho que uma abordagem com essa família, entendendo as condições e também com a equipe, de que forma que a gente pode trabalhar as questões que vêm, de repente, de uma triagem que foi feita ali inicial, né, e aí encaminhar, enfim. E eu acho que um ponto importante, né? As pessoas têm a ideia de que vai iniciar uma psicoterapia e vai ficar 10 anos numa análise. Bom, para começar, que não é só a análise que existe, né, do ponto de vista teórico. Eu nem sou analista, por exemplo, eu sou da terapia cognitivo-comportamental. E eu acho que as intervenções, o paciente tem liberdade de entrar e sair quando ele quer. Né? E as intervenções, elas vão ser pontuais. Então, vamos supor, a gente está trabalhando alguma questão da sexualidade, por exemplo, que é uma questão que é muito impactada, né, nos diagnósticos oncológicos. A gente vai trabalhar pontualmente aquilo e ele vai seguir. Às vezes 1 atendimento, 2 atendimentos, 3 atendimentos já são suficientes para o manejo, para a orientação, para o encaminhamento, né, para o segmento. Você tocou um ponto interessante aí, me veio até uma questão de dúvida para a gente que trabalha com pacientes oncológicos e que sabe a importância do contexto emocional, da segurança emocional que vocês passam para esse paciente com câncer. Você consegue enxergar em que momento existe, ou se não existe a necessidade, muitas vezes, de você agregar a essa avaliação emocional do paciente alguém da família? Sim. Isso pode acontecer, o marido, a mãe, um filho, que na realidade você acha que passa a ser importante ser incorporado junto com o apoio que você dá para o próprio paciente. Porque às vezes o que acontece? Você consegue trazer o paciente para você demonstra o quão importante o que você está fazendo, aonde que você pode ajudar, qual vai ser a diferença do ponto de vista positivo dessa relação que você vai ter com o paciente, mas você observa que existe uma certa dificuldade de aceitação pelas pessoas que estão mais próximas. Dá para agregar? Dá. É possível sentar 2, 3 pessoas junto com o paciente para fazer uma avaliação dessa? Dá, inclusive dentro, assim, eu acho que o divisor de águas aí entre uma psicologia tradicional e a psico-onco, que a gente vai ampliar, né, essa especialidade, é justamente essa. A gente não vai tratar o paciente, a gente trata a unidade de cuidado, que é paciente e o seu contexto social, sua família, porque às vezes não necessariamente é um cônjuge ou um filho, né, é um amigo que é muito próximo, é alguém do cuidado. É importante a gente ter esse olhar mais abrangente a essa rede de apoio dessa pessoa. Como que está sendo? Porque às vezes o cônjuge está em sofrimento e traz sofrimento pela preocupação que está trazendo para aquela mulher, por exemplo, né, com câncer de mama, como a gente estava falando. Eu já vi marido que deixou a mulher, que se separou com medo da doença. Isso é relativamente frequente. É comum. Medo, eu vou ter a doença também. É comum. Isso. Ou eu não sei o que eu vou fazer, né? Vai mudar tudo, né? Exatamente. Sim. Tem um dado que é estarrecedor, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que até 20% das pacientes com diagnóstico de câncer de mama são abandonadas pelos seus maridos. Sim. Então, acho que esse é um dado alarmante, na minha opinião, porque no momento de maior fragilidade daquela vida,
ela foi esquecida. Imagina a repercussão psicológica, que é o tema aqui que a gente está discutindo. Então, acho que essa questão, né, da abordagem familiar, ela não é só importante, ela é essencial. Se a gente não trouxer, né, Carol, esse contexto social, esse contexto familiar, a gente não vai conseguir tratar esse paciente. Eu costumo dizer que o câncer, ele não poupa ninguém dos problemas com marido, mulher, filho, sogra, sogro. Vem tudo junto, vem a doença junto com esses problemas e acaba virando uma bola de neve. Que se não for adequadamente abordado por vocês, as coisas tendem a ir muito mal do ponto de vista oncológico, que é o que muitas vezes as pessoas se preocupam, né? Será que o câncer, aí o resultado final daquele tratamento vai ser pior, a adesão ao tratamento vai ser pior, daí reforçando a importância do psicólogo, do psico-oncologista dentro dessa estrutura tão complexa, né, Carol? Sim. Eu acho que a gente parte da premissa de que o câncer é multifatorial, então ele é multissistêmico também, né? Ele vai estar englobando todos os sistemas que aquela pessoa está inserida, inclusive as nossas vidas ali inseridas, né, com ela, de alguma forma. Então, acho que é importante a gente olhar para esses sistemas e de que forma que um paciente X vai impactar na nossa vida profissional também, na vida do enfermeiro que vai estar cuidando, do nutricionista que vai estar assistindo, porque se a gente não tem esse olhar também para nós, a gente estava falando antes, a gente também acaba deixando de ver coisas, deixando de intervir da melhor forma, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse vínculo mesmo, essa disponibilidade afetiva que a gente tem que estar ali, de se entregar, de olhar para as pessoas, de olhar para o sistema, de olhar para essas famílias e de trazer junto, né? Lá no consultório, por exemplo, a gente tem consultório de psicologia, uma poltrona e outra, né? Ou uma poltrona e duas poltronas. Eu falei, não, aqui é preciso sofá. Sofá e cadeiras aleatórias, porque quando vem família, a gente tem que botar, porque vem filho, vem mãe, vem o cuidador, vem alguém lá de fora que mora longe, que queria entender o que está acontecendo, porque precisa, de fato, precisa ouvir de alguém o que está acontecendo, precisa ser ouvido também a partir de uma escuta qualificada. Eu acho que a gente aprende muito, sabe, Fernando? Eu fiz essa pontuação com você, Carol, porque essa semana aconteceu uma coisa interessante e que a gente vai ampliando o que a gente considera importante dentro de conceitos, né? Então a gente tem um conceito, não é a doença, é o tratamento do paciente. E essa semana eu atendi uma paciente que quando eu fiz a primeira cirurgia dela, ela tinha 15 anos de idade. Câncer de ovário assustador, cirurgia absurdamente radical, né? Já com impossibilidade de ter filhos, porque a necessidade de esvaziamento abdominal aconteceu, o paciente foi para quimioterapia, e hoje ela já está com 10 anos livre de doença. Então ela tem 25 anos de idade hoje, mas o pai e a mãe ainda vêm junto. E aí, o interessante disso tudo foi o comentário que o próprio pai fez no contexto da consulta, que eu brinquei e falei, a gente nunca trata só a doença, né? A gente trata o paciente. Aí o pai me corrigiu e falou, doutor, o senhor está errado. O senhor não trata só a doença e só o paciente, o senhor trata a família. Então, a partir do momento em que minha filha ficou doente, eu fiquei doente também. E eu achei aquilo interessante porque amplia, né, Fernando? Você passa a ter o paciente, a doença e a família. O câncer enquanto doença social, né? Isso faz uma diferença muito grande. A gente sabe que não só na recuperação do paciente, mas do próprio contexto de como ele vai se sentir emocionalmente falando. Eu já tive situações de pacientes que eram, por exemplo, líderes espirituais, que não vem ao caso citar a denominação, e que aquela comunidade adoeceu. Então, para a gente entender o tamanho aí, o impacto, né, do adoecimento de uma pessoa, e não só na repercussão para a família, mas todo aquele contexto social. Carol, você falou de alguns pontos que diferem um pouquinho da psicologia tradicional, da psico-oncologia. Vamos palpar isso um pouquinho mais aqui. Você entra na vida de um paciente no momento de um diagnóstico, quando ele eventualmente vai fazer um tratamento. Como é que essa jornada, o tratamento às vezes acaba, às vezes ele não tem uma previsão de acabar, o psico-oncologista ele acompanha durante o tratamento, depois que o tratamento acaba, qual o momento que você fala, olha, você está de alta da psico-oncologia? Eu ia te perguntar isso, o paciente tem alta? Tem, porque pra gente não. Fala um pouquinho da sua jornada com o paciente. Aí a gente vai, vocês estão conversando com o psicólogo, algo relativo, né? Então, pois é, porque depois ele pode até querer continuar contigo, não pelo contexto oncológico, mas pela necessidade dele se sentir muito mais confortável em ter você junto. Exato. Desculpa usar um termo aqui, mas você entra, apaga o fogo e depois sai, ou você
fica? Como é que funciona? Gente, o Fernando é um gentleman, né? Eu fico. Olha o termo que ele tá usando, ele pede desculpa. Coisa mais tranquila. Não apaga fogo. Não, o que acontece? Quando a gente vai, geralmente é pra apagar fogo, né? Sim, com certeza. Ou então é caixinha de lenço, né? Caixinha de lenço de papel. O psicólogo vai já naquele momento de extremo sofrimento. Porque, por aqueles motivos que a gente falou antes, tem uma série de coisas que as pessoas têm que fazer antes de ter disponibilidade para estar ali. Mas eu acho que eu sou do tipo de profissional que adota o paciente, se o paciente adotar o profissional. E eu acho que a gente tem que seguir, deve seguir, pode seguir, de acordo com a demanda que ele traz, mas no sentido de que você pode fazer o que você quiser, ir e vir à vontade, de acordo com a sua disponibilidade, mas eu tô sempre aqui. E eu acho que qual que é o processo, né? De forma prática, a gente avalia, a gente vai identificar a demanda, vai pontuar essa demanda, então a gente vai trabalhar a sexualidade, a gente vai trabalhar a questão da família, e vai ser assim, assim, assado, né? A gente vai fazer o protocolo e identificar. Essa questão de protocolo também na psicologia é meio delicada, porque tem uma série, né? Muitas particularidades. Mas a gente vai fazer uma abordagem ali. Bom, identificamos que isso aqui tá manejado, tá ok. Você se sente confortável de seguir sozinho? Você gostaria de continuar? Fica à vontade, né? A gente vai fazendo esse acompanhamento periódico e vai pontuando. Dentro da abordagem que eu trabalho, a gente sempre faz muito essa coisa do ir e vir, do feedback muito com o paciente. Então, o que você está achando? Como é que está sendo para você? Você acha que a gente está alcançando esse resultado que a gente esperava? Você está se sentindo acolhido nessa demanda? Você acha que mudou alguma coisa? E aí vai também do processo de autoconhecimento do paciente a partir desse momento de crise ali, né? Que foi o diagnóstico. A ideia é que o paciente seja seu próprio terapeuta dentro do meu olhar. Ele conseguir se manejar dentro das dificuldades que ele tem, ele conseguir se conhecer a esse ponto. E eu acho que isso vai dentro de uma vivência clínica tradicional ou dentro da oncologia, que ele consiga compreender esse caminho, né? Porque ele é o protagonista da vida dele, então ele pode ir e vir quando quiser. Claro que a gente sabe que do ponto de vista médico isso não é o ideal, ele não vai e volta quando ele quer, ele precisa seguir, mas é importante que ele possa fazer a escolha pelo menos na psicologia, pelo menos na psico-oncologia, que ele possa dizer que não quer. Por isso que às vezes é difícil, né? O psicólogo não atendeu porque o paciente não quis. Eu acho que não é um limitador, porque a gente vai atender a partir do profissional que vai intervir com ele, né? A gente vai fazer uma intervenção terceirizada, vamos dizer assim, mas ele tem a escolha. É importante porque ele não escolheu ter câncer, ele não escolheu fazer tratamento, ele não escolheu nada daquilo. Exatamente. Pelo menos esse ele pode, né? Eu acho que é interessante nessa diferença da psico-oncologia, vocês têm uma abordagem, entre aspas, um pouco mais objetiva, mais instrumental, né? Você tem ferramentas, não que elas ditem ou guiem toda a sua conduta, mas é muito balizada em ferramentas que vão te orientando e você vai conduzindo esse paciente de acordo com a evolução. Eu acho que até mesmo o resultado disso, de acordo com a fase, né? O paciente quando está iniciando um tratamento, o nível de estresse que a gente fala, né? Ele é elevado. Muito maior. Aquele contexto biopsicossocial ali, a flor da pele, mas de acordo com o passar do tempo, com o tratamento, as coisas vão se assentando um pouquinho mais e o seu papel também vai mudando, né, Carol? Eu acho que talvez seja um pouco disso ao longo dessa jornada que é muito intensa, às vezes um pouco mais curta, às vezes um pouco mais longa, né? Exato. Eu sou especialista em luto também, e dentro da abordagem teórica do luto, a gente também entende uma coisa bem importante, né? A gente veio da pandemia, a gente estudou muito nesse sentido, que as pessoas têm a própria capacidade de enfrentamento. Carol, desculpa, o que é um especialista em luto? É uma especialização mesmo, né? Você aprende a trabalhar. Lidar com, trabalhar com o luto, o pós-morte, não só o luto por perda. Nunca pensei nisso, Fernando. Cuidado paliativo, né? As perdas reais, morte e tal, bem. Mas também perdas simbólicas, né? Perdas, separação, mudanças muito significativas na vida de uma pessoa. Então, a partir do momento de crise, todos nós somos enlutados, se a gente for pensar. Então, não necessariamente você está falando de uma perda física. Você não está falando necessariamente de morte. De morte. Não, perdas simbólicas Você pode ter perdas que, na realidade, não tem nada a ver com física, mas que te colocam numa situação de luto. Sim, por exemplo, a mastectomia. Ou uma cirurgia mutiladora de alguma forma. Tá. Ela vai trazer uma perda real, né? Que a separação. Isso. Há uma cisão ali, né? Eu não tenho mais aquela configuração física que eu tinha antes.
e eu vou mudar, né? Isso às vezes acontece de uma forma bem natural, as pessoas estão preparadas e tudo, mas em geral não, né? Ou perdi um membro, enfim. E tem-se um processo de luto, no sentido de que eu perdi uma parte de mim. Eu perdi uma parte de mim quando eu perdi meu cônjuge, que por questão do adoecimento, eu perdi uma parte daquilo que eu era. Caramba. E se a gente for estender, né, o paradigma do luto, a gente vai pensar que a gente vai perdendo um pouquinho a cada dia, né? De cada coisa que a gente tá. Carol, voltando aqui a um ponto muito importante. Acho que a matéria que a gente lida, né, seja do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista clínico, psicólogo, enfermeiro, é o sofrimento. E você falou muito do luto, que eu acho que é um tema muito, muito relevante. O lidar com as perdas, sejam elas físicas, sejam elas sociais, de pessoas que se vão, seja a perda de um familiar. O psicólogo ele tem um papel de atuação muito ampla, e o psico-oncologista, nessa jornada do paciente, muitas vezes ele atua até mesmo depois de uma perda, né? Existe protocolo para isso, a gente está usando esse termo aqui, mas como é que você lida com essa situação, às vezes a perda de um paciente, de uma paciente, e aquela família, aquele filho, aquele pai, enfim, como que isso é abordado dentro da psico-oncologia? Como a gente já tem um vínculo por se tratar de um tratamento, né, familiar, enfim, a gente vai, claro, ter como protagonista esse paciente, mas a gente vai cuidar realmente de toda a família, então já existe esse vínculo. E a partir eu acho que todo esse acompanhamento, principalmente no processo de final de vida, faz com que a gente também fortaleça esses vínculos e já iniciemos o trabalho de abordar essa questão do luto, pelo luto antecipatório, né, que até tem algumas divergências em relação a esse termo, porque ninguém antecipa luto, ele é real, né, a perda já está acontecendo, sim, a pessoa já não está inserida da mesma forma, e a gente também segue. Então me lembrei de alguns casos que eu acompanho nesses últimos tempos, domicílio, clínica, hospital, enfim, eu gosto desse conceito de navegador, né, que a gente acompanha o paciente onde ele vai. Eu sou meio navegadora também, eu vou onde ele vai, onde ele tá. Em casa. Então a gente tá dentro daquela cultura familiar, a gente entende muita coisa. Muitas vezes aqui em Brasília a gente tem pacientes que são de fora, que tem outras culturas e tudo. Então acho que a compreensão dessas características culturais, sociais daquela família vão ajudar também a gente a fazer uma abordagem de luto, né? E aí, muito ouvi na minha graduação, a gente não participa de nada do paciente, né? A gente não pode a festa, não pode aceitar presente, a gente não pode ir em velório. O protocolo foi feito para se quebrar, né? E aí, a partir de então, sim, eu vou em tudo. Claro, depende do contexto, né? Mas assim, eu acho que uma abordagem ali num ritual de morte, por exemplo, num velório, uma abordagem no pós, né, no memorial, por exemplo, faz toda a diferença para aquela família. Porque realmente aquela pessoa fez diferença, ela fez diferença no mundo, ela realmente importa. E a gente faz intervenções no sentido de validar as emoções, porque tem muito do tamponamento do luto, né? Não posso chorar, não posso espernear, não posso expressar, ai que drama, as pessoas não conseguem lidar com o sofrimento e com emoções difíceis. Então, a gente vem nesse lugar de validar, de acolher, de legitimar realmente essas emoções. Você usou um termo tão interessante aí, e eu queria agora sair um pouquinho do prisma da profissional Carol. Eu queria aproveitar a dica que você me deu de falar assim, eu adoto os meus pacientes. Até onde vai essa adoção? Até onde você deixa a luz ligada para um atendimento de um paciente e a hora certa de desligar essa luz para esquecer o seu trabalho como psico-oncologista, entender que você é mãe, que você tem família. Dá para fazer uma divisão? Porque a adoção é para sempre. Será que você consegue trabalhar isso de uma forma em que você não sinta necessidade também de ser ajudada? Sim. O psicólogo faz terapia? Total. Fui hoje de manhã. E lá em casa todo mundo... Eu tô tão feliz nesse momento, porque eu faço terapia, meu marido faz terapia, nós fazemos de casal, meu filho faz terapia, todo mundo faz terapia, todo mundo terapeutizado, maravilhoso. A gente consegue realmente, né, alinhar os... Mas a gente estava falando antes, né, é difícil achar o limite, né, até onde a gente pode ir para não invadir também o espaço do outro, não invadir o meu espaço, não dissolver os meus limites, né. Então eu acho que a gente precisa ter um autoconhecimento, então eu considero que, e também esse limite é muito transitório, que em alguns momentos eu vou ter mais disponibilidade de estar,
me dedicar e adotar de fato, né, estar inserido em outras culturas familiares, em outros momentos eu vou ter menos, né, e aí cabe realmente um autoconhecimento, e é um autoconhecimento de construção constante, porque eu, Carolina, hoje, com 38 anos, não sou a mesma Carolina que entrou lá atrás, 22 anos no hospital. Então eu acho que é uma construção constante, e percebendo esse limite a cada caso, e é muito desafiador, mas eu acho que é o que traz a magia do trabalho, né? Não existe uma regra, né, nessa separação entre o profissional e o pessoal. É importante ter um limite, mas que isso seja conversado, que isso seja pactuado com aquele paciente para que as partes possam, a partir desse limite, saber até onde cada uma vai, entendendo que essa relação ela precisa ser saudável acima de tudo. E para isso o limite ele ajuda, né? Sem assumir uma postura extremamente paternalista, deixando o paciente caminhar pelas suas próprias pernas e ao mesmo tempo estando ao lado para auxiliá-lo quando necessário. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu vou puxar um outro tema aqui que é muito importante. A gente tem observado nos últimos anos, isso depois da pandemia se acentuou muito, números muito preocupantes em relação à saúde mental dos profissionais de saúde que cuidam de pacientes com câncer. A gente sabe que os níveis de estresse são muito altos, aspectos emocionais muitas vezes nem sempre são tratados da melhor maneira possível, esses profissionais nem sempre buscam ajuda. O que você tem observado na sua prática essa palavra burnout que se tornou tão comum, né? A gente tem dados aí do Conselho Regional de Medicina que até 63%, 64% de médicos têm critérios para burnout, mas assustador. Mas eu vejo isso de uma maneira mais direta naqueles cuidadores de pacientes oncológicos. Como cuidar de quem cuida? Você tem alguma experiência em relação a essa área? Você tem visto algo nesse sentido? O que você acha que a gente pode fazer? Eu acho que é uma dica bem interessante, principalmente para quem trabalha em serviços de oncologia, para você poder cuidar dessas pessoas também, porque senão a base ali do cuidado vai ser muito afetada, né? Eu acho que tem uma característica básica que é de quem busca cuidar do outro, é de oferta, né? Muita oferta. Dar, fornecer, prover cuidado, assistência, técnica, buscar estudo, né? Esvaziamento afetivo principalmente, né? Doação. E precisa existir um movimento de reabastecimento, de se reabastecer para poder oferecer de novo, né? Essa coisa do cuidado ao cuidador. E aí quando a gente quando a gente olha para pessoas que dentro de um contexto que ninguém conhecia nada, né? Você falou o pós-pandemia. A pandemia todo mundo deu tudo que tinha, né? Todo mundo que estava ali. E aí depois ficou um legado de muito esvaziamento mesmo, né? Eu estava dizendo antes, eu passei por um quadro de burnout e eu acho que foi isso, assim, a gente deu, ofertou e esqueceu de reabastecer. Não esquecer porque, eu sou negligente comigo, mas porque eu não consegui olhar para mim, porque tinha muita necessidade externa. E não tem problema isso acontecer, né? Eu acho que a gente se culpa, eu me culpei muito, como eu deixei isso acontecer. Logo eu, que sempre estive ali, fazendo grupos com cuidadores, olhando para essas pessoas. Então, eu acho que perceber, né? E aí alguém vai dizer, ou a gente vai perceber, o nível de sofrimento, ele vai... Os sintomas físicos, eles denunciam muito, né? O cansaço extremo, o estresse, sobrecarga mental, falta de memória, foram os sintomas que eu tive, por exemplo. Dificuldade de se organizar na vida, de realizar tarefas simples, né? Que eu acho que vai para aí. Porque o difícil a gente dá conta, a gente sabe. Sim, né? Sim. O desafiador é todo dia tem que levantar, fazer isso, fazer aquilo, para ir pro difícil. Aí o difícil tá tudo bem. Então eu acho que a gente tem espaços de validação, de escuta, né? O que as instituições têm feito atualmente? Isso é importante. Espaços de acolhimento. Então grupos com esse fim, grupos que trazem um tema para estudo e dali vem uma escuta no sentido terapêutico mesmo,
poder discutir algum caso a partir desse prisma do que esse caso impactou na minha saúde emocional, que eu acho que é importante, né? Que existem pacientes que a gente vai se envolver mais, existem pacientes que a gente vai se envolver menos por questões, características que são nossas e que a gente vai identificar e que vai achar que precisa cuidar mais, enfim. E que horas que eu vou olhar para isso e perceber que também eu posso sofrer por mais um do que por mais outro, e quando que eu vou conseguir organizar tudo isso. Então é importante que as instituições promovam espaços para isso. Acontecem, né? Desde que a gente fala sobre esse cuidado do cuidador. Espaços que a gente possa ter discussões de caso, encaminhamentos para psicoterapias externas e parcerias nesse sentido, espaços dentro da própria equipe, porque também eu posso falar do sofrimento da minha assistência ali com outro profissional, mas o colega que está ali do meu lado é ele que vai entender. Isso. Né? Então, às vezes, é importante a gente ter esse momento enquanto equipe para falar desse sofrimento. Tipo, eu sofri, você também sofreu, e tá tudo bem. E ter alguém para fazer esse alinhavo, né? E conseguir fazer essa construção para ressignificação dessas emoções e reconstrução. Porque senão a gente vai esvaziando o nosso potinho do cuidado e que horas que a gente vai reabastecer? Vai ficando um buraco? Não, a gente precisa ressignificar e reconstruir emocionalmente também a nossa saúde mental. Do ponto de vista gestor, até chega a ser aviltante, né? Você cuidar de pacientes e não cuidar das pessoas que cuidam daqueles pacientes, né? Que são os profissionais de saúde que estão muito vulneráveis, né? Grande parte dos profissionais tem jornada de trabalho dupla, trabalham no sistema público e no sistema privado, estão privados de sono, estão privados de uma assistência psicológica, não fazem atividade física, têm a sua saúde já com alguns sinais de que não está bem. Então tudo isso vai culminar com burnout. Eu acho que as instituições, de uma maneira geral, têm um papel muito importante em relação a reconhecer isso, essas dicas que você trouxe. Algumas promovem atividade física, você ter lá um voucher para poder ter uma academia, fazer a sua atividade física, às vezes pequenos detalhes, você liberar alguém sair antes para poder pegar o filho na escola, no dia do aniversário não trabalhar, reuniões onde você possa estimular, não a competitividade, mas estimular a cooperação. Então acho que tem muita coisa, porque a gente vive num cenário específico, é o cenário da oncologia. O número de pacientes com câncer está aumentando, isso vai aumentar, e a gente precisa de pessoas sadias para poder cuidar desses pacientes, e esse é um papel muito importante de todos nós na busca disso. E a psico-oncologia também entra nesse cuidado dos profissionais que cuidam de pacientes com câncer, né, Evandro? Eu acho que você abriu um ponto importante aqui para a gente já reconvidar a Carol para poder abordar também a questão da saúde do próprio profissional que trabalha dentro de uma área de saúde. Dá um outro podcast. Dá um outro podcast, com toda certeza. Carol, eu queria, sim, te agradecer imensamente. Para mim foi um aprendizado muito maior do que eu esperava. Aprendemos muito, viu, Carol? Há 30 anos trabalhando com isso e hoje eu fiquei com a sensação de que realmente a gente tem que ser um eterno aluno, um eterno aprendiz, porque dentro desse contexto, quem acaba ganhando com isso são os pacientes, que é o motivo da gente estar aqui, tudo passa por isso. Já queria refazer o convite mesmo, porque eu acho que a gente tem bons temas a ser tratados, não cabe mais a discussão dentro de um protocolo se a psico-oncologia faz parte ou não. Ela é absurdamente necessária, ela é protocolar, e esse protocolo a gente não pode quebrar. Ele tem que existir. Esse não é quebrado. Esse não é. Ele tem que existir. Obrigado mesmo, tá? Te agradecer de montão aí e que a gente possa se encontrar outras vezes aí para poder cada vez mais oferecer informações que vão ser importantes para os nossos pacientes. Obrigado pela sua sensibilidade, viu, Carol? De ter aceitado o nosso convite para a gente falar de um tema que muita gente não sabe, né? Muita gente acha que psico-oncologia é só terapia. Muita gente, às vezes, negligencia o papel do psicólogo, e a gente sabe, conforme o Evandro comentou, que é parte fundamental, né? É um protocolo que não se quebra. Não se quebra, esse não tem possibilidade de quebrar. Psicologia dentro de um serviço de oncologia é vital.
é fundamental. Eu queria agradecer pelo convite, também aprendi muito. Eu acho que a gente tem muito a trocar, né, a construir, porque são espaços de conversa que a gente vai colocando. E muitas vezes no nosso trabalho cotidiano a gente não tem muito esse espaço de expor, de conversar sobre os temas, explicar melhor, porque, né, como a gente está falando, a correria é muito grande. Então acho que é uma conversa eterna essa, né, que a gente possa sempre fazer esses espaços. Eu agradeço pelo convite, volto quando vocês me convidarem novamente. É um prazer estar com vocês sempre. Hoje ficou claro a importância que a gente tem sempre de abordar o paciente. Agora a gente está agregando à família também essa questão de uma doença oncológica, né? Quanto mais pessoas a gente puder agregar, quanto maior for o acolhimento a esse paciente com câncer, com certeza o seu tratamento e a sua qualidade de vida vai melhorar assustadoramente. Eu quero convidar vocês para assistirem a esse podcast Alma de Médico, que vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Vai ser um prazer ter vocês lá. Se inscrevam nos nossos canais para que a gente possa cada vez mais divulgar informações tão importantes como essas que foram discutidas aqui agora. Abraço a todos.